Nosso Paraná é gigante e tem tudo para crescer ainda mais. Força para avançar, ideias para inovar. Mas para seguir construindo um Paraná com tudo, é preciso fazê-lo com todos, porque é a voz de quem sonha, trabalha e constrói o presente que abre caminhos para o amanhã. Com transparência máxima, a Assembleia Legislativa está sempre de portas abertas para um progresso que transforma as cidades, que se importa em ouvir a população em sessões itinerantes e no orçamento participativo, que se une ao governo estadual para fazer o maior programa de abertura de creches da história e levar asfalto novo e vida nova a milhares de paranaenses, que respeita o dinheiro do povo, que devolveu quase R$ 1 bilhão ao Estado para juntos garantirem mais investimento aos municípios. Porque o nosso Estado não se divide, ele se soma para ser ainda mais forte por você e com você. Assembleia Legislativa do Paraná. Paraná com tudo e com todos. Olá, amigos internautas, está começando mais um Gazeta Entrevista aqui no Gcast, que é o nosso canal no YouTube, o canal da Gazeta do Paraná no YouTube. E hoje, excepcionalmente, quem está na apresentação sou eu, Luiz Carlos da Cruz. Hoje nós temos a honra de receber o desembargador federal Eduardo Moraes da Rocha, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ele é pós-doutor em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa, além de doutor e mestre em Direito Tributário pela Universidade Federal de Minas Gerais. Exerceu a advocacia entre 1995 e 1997 e atuou como conciliador no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dos anos de 96 e 97. Também foi promotor de justiça no Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios entre 97 e 98. Ingressou na Justiça Federal da Primeira Região como juiz federal substituto, tendo sido lotado inicialmente na 10ª Vara, depois na 12ª Vara e, por determinado período, atuado em auxílio na 8ª Vara, todas pertencentes à seção judiciária do Distrito Federal. Posteriormente, foi removido para a seção judiciária do Piauí, onde exerceu a titularidade da 4ª Vara, de 2002 a 2022. Foi juiz federal titular da 27ª Vara da seção judiciária de Minas Gerais e assumiu o cargo de desembargador federal em 26 de abril de 2022. Como eu falei, nós temos hoje a honra de termos aqui conosco o desembargador federal Eduardo Moraes da Rocha, que é do TRF-1. E o doutor Eduardo, ele realizou um feito notável no judiciário brasileiro, que foi zerar um acervo de 42 mil processos em pouco mais de 2 anos, um espaço bem curto de tempo. Doutor Eduardo, obrigado por ter aceitado o convite da Gazeta do Paraná para falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Tudo bem, doutor? Luiz, eu que agradeço o convite, é uma honra falar para a Gazeta, que é um veículo de notícias não só do Paraná, mas com relevância também nacional em todo o Brasil. Para mim é uma honra o convite. Muito obrigado. Nós vimos uma matéria publicada no jornal Correio Brasiliense, onde o senhor falava desse algoritmo que o senhor criou para fazer todo esse trabalho, né? Que conseguiu zerar em pouco tempo o acervo de processos que tinha aí na vara pela qual o senhor responde. Eu queria justamente que o senhor falasse um pouco sobre isso, como que o senhor encontrou a vara e o que motivou a traçar essa meta de zerar os processos, doutor. O que sempre me chamou a atenção foi que, e me incomodou bastante, foi a demora dos processos no judiciário. Essa crítica que é feita constantemente ao judiciário, da demora dos processos. Muitas vezes a pessoa entra com uma ação e ela não vê o resultado da ação dela porque ela morre, então muitas vezes os herdeiros dele que vão se beneficiar daquele direito, que seria do titular daquele determinado bem da vida que está sendo discutido. Essa morosidade judiciária foi uma questão que sempre me incomodou.
E, em razão disso, desde que ingressei no judiciário, me preocupava com a quantidade de processos que ingressavam, uma quantidade muito grande. E minha preocupação ficou maior ainda por ocasião da emenda constitucional que foi incluída no artigo 5º da Constituição, do princípio da duração razoável do processo, que hoje é uma garantia fundamental do jurisdicionado. O jurisdicionado hoje, por força desse dispositivo constitucional, ele tem direito a que o processo dele seja julgado de maneira célere pelo judiciário. Então, me incomodava muito fazer esse artigo da Constituição letra morta. Em razão disso, eu tentei estabelecer um mecanismo, um algoritmo, para que a gente pudesse, nos julgamentos nossos, superar a distribuição de processo. E acredito que tenha logrado êxito nisso, com esse algoritmo que foi criado. Na verdade, eu implementei esse algoritmo quando eu era juiz de primeiro grau, lá em Minas Gerais, quando eu era juiz da vara de execução fiscal. Esse algoritmo funcionou bem na vara de execução fiscal e, quando eu fui alçado ao tribunal em 2022, resolvi implementá-lo aqui também no tribunal, com pequenas adaptações. Por quê? Porque, em primeiro grau, o nosso julgamento é monocrático, a gente faz o julgamento individualmente. E aqui no tribunal, os nossos julgamentos são colegiados. Então, com os pequenos ajustes que eu fiz nessa metodologia de julgamento de processo, consegui, no prazo de 2 anos e meio, superar o estoque de processos que eu tinha aqui no meu gabinete, que, quando eu assumi aqui em 2022, eram mais de 42 mil processos conclusos para julgamento, fora os processos que entravam mensalmente, que eram distribuídos mensalmente. Hoje, a nossa distribuição mensal está em torno de 450 a 550 processos que entram todo mês. Então, fora daquele passivo de 42 mil processos, eu tinha todo mês, chegando no meu gabinete, entre 450 e 550 processos novos também. Como foi o trabalho em equipe? Houve resistência quando o senhor apresentou um modelo diferente de trabalho? No começo houve resistência, porque primeiramente era um modelo totalmente novo, porque nós tínhamos que primeiro parar o gabinete. Primeira coisa, era parar o gabinete para triar todos os processos e colocar esse processo numa tabela Excel. Na verdade, 3 tabelas Excel que foram feitas por nós. Uma primeira tabela Excel que nós fizemos foi uma tabela que dividiu o assunto por matéria. Então, nós pegamos aquela distribuição de matérias do CNJ, que tem, por exemplo, aposentadoria, auxílio-doença, remoção de servidor público. Nós pegamos aquela tabela e destrinchamos ela em outros subitens. E dividimos essa tabela em itens. Dividimos essa tabela por item 10 mil, seriam os processos de natureza, de 10 mil a 19 mil, processos de natureza previdenciária. De 20 mil a 29 mil, questões de direito processual. De 30 mil a 39 mil, questões envolvendo servidor público civil. E de 40 mil a 49 mil, questões envolvendo servidor público federal. Então, a primeira coisa foi triar todas essas matérias que tínhamos dessa competência, porque no meu gabinete a competência dele é previdenciário, servidor público civil e servidor público militar. Primeira questão foi triar toda essa matéria e dividir essa matéria dentro desses códigos, colocar cada assunto dentro de um código específico que foi triado. Então, primeiro ponto foi parar 2 meses o gabinete. Como a gente tinha 42 mil processos, para triar esses 42 mil processos, nós tivemos que fazer isso manualmente, porque não existia naquela época inteligência artificial, e colocar cada matéria dessa dentro do código, dentro dessa tabela Excel. Depois de triado, então, a primeira resistência dos servidores foi parar o serviço durante 2 meses, porque os servidores nunca tinham feito isso, né? Parar o gabinete por 2 meses para fazer feita essa triagem. Depois de triados os processos, dividir essa matéria pelos servidores, ou seja, cada servidor ser responsável por um tema. Um por aposentadoria, outro por servidor público civil militar, outro para cuidar de auxílio-doença.
E para fazer essa divisão de assuntos, nós colocamos todas essas matérias num grupo de WhatsApp que eu criei entre os servidores, e os servidores escolheram democraticamente cada matéria que ele tinha mais afinidade. Claro que no final sobrou alguma matéria que ninguém queria, que ficou sem pai nem mãe, por exemplo, matéria de procedimento administrativo disciplinar, PAD, uma matéria que ninguém queria. Essas matérias que ninguém queria teve que ser distribuído mano militar para algum servidor, porque não podia ficar matéria sem pai nem mãe, né? Então, depois de ser feita essa primeira triagem, nessa primeira planilha Excel, nós passamos para uma segunda planilha Excel, que foi a planilha de triagem. Nessa planilha de triagem, nós separamos ela por número de processo, o código, o servidor que era responsável por aquela matéria, o tipo de recurso que estaria sendo julgado, se era apelação, agravo de instrumento, embargo de declaração, e, por último, o ano de conclusão, o ano que aquele processo chegou no tribunal. Feita essa triagem desses processos, e nós sabemos a quantidade de processos que nós tínhamos que julgar uma quantidade de processos que superasse a quantidade de processos que era distribuído para a gente mensalmente. Nós tínhamos que superar o estoque de passivo, de processo passivo que nós tínhamos, mais a quantidade de processos que entrava mês a mês. Então, nós tínhamos que distribuir para os servidores uma quantidade de processos que superasse o estoque mais a distribuição. E, para ser feito isso, nós criamos uma meta de processo que era distribuído para o servidor, que começou em 40, e gradativamente, quando o AC veio diminuindo, foi baixando para 20 processos semanais, foi baixando para 30, 20, até chegarmos a 20 processos semanais. Esses processos, eles tinham obrigação de fazer essa meta de processo, mas nessa meta de processo, eles tinham que julgar também os 30% de processos mais antigos. Então, eles julgavam não só os processos em quantidade, mas também um julgamento qualitativo dos processos mais antigos. Então, nas nossas pautas, a gente julgava, por exemplo, desses 40 processos, eles tinham obrigação de entregar desses 40, fazer desses 40 os 10 processos mais antigos que eles tinham concluído para eles. Então, foi uma organização que a gente fez quantitativamente e qualitativamente. Uma outra questão também que a gente fez, como as pautas de julgamento nossas são semanais, ou seja, tem que ser incluídas toda semana, isso criaria um estresse muito grande nos servidores. Nós dividimos os servidores em dois grupos, grupo A e grupo B. Com isso, os servidores do grupo A só pautariam processos quinzenalmente, e dos servidores do grupo B também só pautaria processos quinzenalmente. Mas como havia os servidores separados em dois grupos, a gente toda semana tinha condição de pautar os processos, a gente pautava processo toda semana, mas os servidores só incluíam o processo em pauta a cada 15 dias. Foi uma forma da gente aliar, a gente conseguir uma quantidade grande de processos, mas também dando qualidade de vida ao servidor, ou seja, o servidor não ter aquela obrigação de toda semana ter que levar processo para pauta, ou seja, ele só pautaria processo de 15 dias. Houve uma resistência no começo, mas essa resistência depois foi superada e acho que funcionou bem, porque nós conseguimos atingir esse intento de zerar os processos do gabinete. O processo que chega, as pautas de julgamento, elas encerram sempre na sexta-feira. Toda sexta-feira o processo tem que ser incluído em pauta. Então, o processo que chega de segunda a sexta-feira no meu gabinete, ele já é pautado na própria semana. Então, o processo chegou, ele é pautado na mesma semana. Ele só não é julgado na semana seguinte, porque há uma previsão no CPC de que os processos só podem ser julgados depois que forem intimadas as partes. E, para isso, o CPC estabeleceu um prazo de 5 dias úteis, um prazo mínimo de 5 dias úteis. Todavia, esse prazo de 5 dias úteis, há um prazo adicional de 10 dias úteis para serem incluídos nos prazos dos processos judiciais eletrônicos do PJE. Então, esse prazo da inclusão de julgamento até a data da efetiva de julgamento, ele demora mais ou menos um mês, mas é um mês por conta dessas intimações que são obrigadas, que têm que ser feitas pelo Código para que o julgamento não seja nulo. Então, o processo que está chegando hoje no meu gabinete, ele vai ser julgado daqui a um mês.
Ele vai ser incluído em pauta na própria semana, no mesmo dia ele é incluído em pauta. Só que por uma questão processual que não depende de mim, mas é por conta dos prazos que são das intimações que são estabelecidas pelo Código de Processo de Julgamento, do Código de Processo Civil, esse processo é julgado no prazo de um mês no meu gabinete. Então, ele chegou, ele é julgado no prazo de um mês. Hoje, para você entender mais ou menos, hoje nós temos concluídos no meu gabinete 800 processos. Mas esses 800 processos que estão concluídos hoje no meu gabinete, que é o que eu tenho no meu gabinete, é o processo que entrou durante o mês. É aquele quantidade de processo que entrou durante o mês. Ele está pronto, mas ele não pode ser julgado por causa dos prazos, das intimações prévias que têm que ser feitas pelo exigências do Código de Processo Civil, e por conta disso, ele demora mais ou menos de quando entra no meu processo, no meu gabinete até o julgamento, um mês de julgamento. Se não tivesse, se esse prazo do CPC fosse menor, o prazo de julgamento do meu gabinete seria menor. Só não é menor porque há esses prazos que são exigidos pelo Código de Processo Civil. Mas, em tese, hoje, no meu gabinete, o processo chegou, um mês ele está julgado. O que essa conquista representa para os jurisdicionados, para advogados e servidores? Eu acho que é uma conquista muito grande, por quê? Porque, primeiro, nós não fazemos letra morta o artigo 5º da Constituição, que prevê como direito fundamental do jurisdicionado um julgamento célere. Segundo, porque as pessoas têm chance de ver o direito dela em vida, reconhecido em vida, e não o direito dela ser reconhecido por herdeiros. Ou seja, um direito que é dela, um recurso que é dela, ela vai receber em vida, e não os herdeiros dela vão receber depois que ela falecer, porque é uma vitória de pirro você ganhar um processo, mas não ver o seu direito ser garantido em vida. Então, hoje, a conquista principal que eu vejo hoje é a conquista do jurisdicionado. E uma terceira conquista que eu vejo é não ter mais reclamação de advogado no CNJ ou nas ouvidorias, reclamação de advogado reclamando que o processo dele não foi julgado por demora, por excesso de prazo. Ou seja, uma conquista que eu acho que é uma conquista tripla, uma conquista do jurisdicionado, uma conquista nossa também, de não ter reclamações de advogado no CNJ, e uma conquista também que eu acho que de não fazer letra morta um artigo da Constituição, de ver o artigo da Constituição ser um artigo da Constituição ser aplicado e efetivado. O CJF, o corregedor, por ocasião da inspeção do CJF, nosso gabinete, ele veio aqui pessoalmente ao meu gabinete para ver esse algoritmo que foi criado por mim, estabelecido por mim, e inclusive vai ser incluído agora no painel de boas práticas da corregedoria do CJF, para que isso possa ser replicado em outros gabinetes, né? Para que talvez replicando isso nós possamos, talvez, com esse algoritmo, outros desembargadores, outros juízes aplicando isso, esses algoritmos, ver a quantidade de processo, de estoque de processos, serem diminuídos, né? Se não zerados, pelo menos diminuído o estoque de processo. E com isso, o jurisdicionado em vida ter o direito dele recebido e reconhecido, né? E, aliás, essa prática foi reconhecida não só pela corregedoria do CJF, mas também pelo próprio presidente nacional da OAB, o advogado Beto Simonetti, que reconheceu expressamente, acho que foi inclusive a primeira instituição a reconhecer o mérito do nosso trabalho e reconhecer a celeridade dos julgamentos que ocorriam aqui nesse gabinete. Aumentou. Essa foi também uma outra preocupação muito grande minha por ocasião dos julgamentos. Era a qualidade das decisões que nós iríamos dar. Só para você ter ideia, a quantidade de processos nossos que são reformados pelas instâncias superiores, que seria o STJ ou o Supremo, é menos de 2%. Menos de 2%. E os nossos embargos de declaração também, outra preocupação minha, que é o embargo de declaração, um recurso que a própria parte entra
questionando se o julgado teve alguma omissão, contradição ou algum erro material, os nossos embargos de declarações são dadas também a elas uma atenção especial. Ou seja, o servidor que minutou a decisão não vai ser o mesmo servidor que vai analisar aquele embargo de declaração. De um modo geral, esses embargos de declaração são analisados pela nossa chefe de gabinete, Natália, ou por outros servidores também do gabinete, para que o mesmo servidor que faça uma decisão não seja o mesmo não seja o mesmo servidor que vai analisar se aquela decisão teve alguma omissão, alguma contradição, algum erro material. Com isso, a gente tem aliado a questão quantitativa de julgamento à questão qualitativa dos nossos julgados. Temos aí a inteligência artificial avançando a passos geométricos. Como é que o senhor vê a questão da inteligência artificial no judiciário? Ela é uma ferramenta de apoio? Sim, é uma ferramenta bastante interessante. Infelizmente, eu não pude utilizá-la porque quando eu zerei meu acervo, que foi em novembro do ano passado, não havia ainda o projeto de sinergia aqui do nosso tribunal, de inteligência artificial do nosso tribunal, sido implantado. Mas eu acredito que a inteligência artificial seja um mecanismo muito importante para auxiliar e assessorar na ferramenta para assessorar nos julgamentos, mas para funcionar como um assessoramento. Por quê? Porque uma decisão que seja minutada ou seja feita por inteligência artificial, ela tem necessariamente que ser revisada. Por quê? Porque as decisões feitas por muitas vezes por inteligência artificial, elas podem muitas vezes alucinar, dar respostas que não correspondem àquilo que está sendo julgado, ou muitas vezes criar jurisprudências que não existem, legislação que não existe. Então, a revisão de quem está utilizando daquela ferramenta é muito importante. Então, a inteligência artificial ela pode ser utilizada pelo judiciário. A gente não chegou a utilizar dela por ocasião quando eu criei meu algoritmo, mas ela pode ajudar muito. Por quê? Porque se eu tivesse uma inteligência artificial naquela ocasião, ela poderia ter agilizado muito nossa triagem. Então, a triagem que demorou daqueles 42 mil processos, talvez com o uso da inteligência artificial, tivesse, em vez de 2 meses, sido feito numa semana ou em 2 dias. Um processo que a gente demorava, por exemplo, um dia para poder fazer o relatório, talvez com o uso da inteligência artificial poderia ter sido feito em questões de horas ou minutos. Então, ela ajuda, mas é importante que seja feita sempre uma revisão dela. Então, acho que a inteligência artificial é um mecanismo que veio para ficar, mas importante, todo o auxílio que ela faz, ela tem que ser sempre inexoravelmente revisado por uma inteligência humana. Por quê? Para evitar a questão de criação de jurisprudência, evitar alucinação, evitar alucinação, evitar alusão a documentos ou legislação que não existe. Então, ela é importante, ela é um mecanismo que veio para acelerar os julgamentos, mas sempre com a revisão humana, a sua revisão e supervisão final humana. Essa questão da revisão humana é fundamental. E isso que o senhor falou é tão real, porque nós tivemos recentemente aqui no Tribunal de Justiça do Paraná uma petição, alguma coisa assim, que foi rejeitada justamente porque a inteligência artificial ela criou várias, não foi, eu não lembro agora se 30 ou 40, mas eram dezenas de jurisprudências. Inventou, simplesmente inventou. Claro que o Tribunal de Justiça não aceitou, né? Por quê? Porque a inteligência artificial ela trabalha de acordo com os prompts. Os prompts são as perguntas que você faz. E para você saber fazer uma pergunta para ela bem feita, você tem que se preparar primeiro fazendo cursos de prompts. Então é o que o nosso tribunal tem feito agora. Ele tem preparado os servidores, tem feito, depois que ele implantou o projeto de sinergia aqui, ele tem feito curso com os servidores de prompts, para os servidores aprender a fazer essas perguntas, esses prompts, que na verdade são perguntas que ele faz à inteligência artificial. E também limitar o espectro de jurisprudência que ela pode pesquisar
que ela pode investigar. Então, tudo isso demanda curso, demanda inteligência. Mas mesmo com esse curso, você sabendo fazer um bom prompt para inteligência artificial, você depois tem que revisar aquilo que ela fez para ver se realmente ela obedeceu aquela pergunta que você fez, ou se ela, na verdade, ela alucinou, ou se ela, na verdade, ela expandiu aquele limite de investigação, de jurisprudência ou de legislação que você estabeleceu para ela. Então, essa revisão final é importante e tem que ser feita. E isso tem que ser feito e tem que ser controlado também pelas instâncias correcionais dos tribunais CNJ e CJF, porque tem que ser disponibilizada a inteligência artificial para os tribunais, mas tem que ser revisado e supervisionado por um humano no final. E por isso é importante também que as corregedorias, não só dos tribunais, mas do CJF, dos CNJ, investiguem se realmente, ao final daquele trabalho, está sendo feito e supervisionado por um humano, que, na verdade, um humano que é o servidor que é preparado para aquilo, e, no final, o desembargador e o juiz, que é o destinatário final daquelas minutas, né? Exatamente. Doutor, agora esse trabalho que o senhor desenvolveu, você acha que, de repente, ele pode ser um modelo de política nacional para o judiciário? Eu acredito que seja. E eu acho que ferramentas como a imprensa ajudando a divulgar esse trabalho, pode ser um fator que ajude a gente a replicar esse algoritmo, não só ficar restrito ao meu gabinete ou ao nosso tribunal TRF1, mas também aos outros tribunais, TJs, o primeiro grau, porque embora esse algoritmo tenha sido aplicado aqui no segundo grau, ele pode ser perfeitamente utilizado no segundo grau. E ele pode ser ainda potencializado pelo uso da inteligência artificial. Embora quando eu criei essa metodologia de trabalho, eu não existia ainda a inteligência artificial aqui no âmbito do TRF1, ela pode ser agregada, essa ferramenta pode ser agregada e potencializar muito. E eu acredito que sim, que por meio da divulgação que o Correio Brasiliense fez, agora a Gazeta também está fazendo, a gente pode replicar e levar isso ao conhecimento de outros tribunais e de outros juízes, de outras regiões, de rincões mais distantes, talvez regiões norte, região sul, região sudeste, para que eles possam ter acesso a essa ferramenta e com isso os julgamentos do Poder Judiciário sejam mais céleres. E com isso seja observado o princípio da duração razoável do processo, que é um direito fundamental do jurisdicionado que está previsto no artigo 5º da Constituição Federal. A prova disso foi o trabalho que nós fizemos aqui no nosso tribunal e que foi elogiado pela OAB, ou seja, OAB Nacional, pelos próprios advogados e pelos órgãos de correição nossos, que a corregedoria do CJF, o ministro Salomão, esteve aqui no gabinete e também elogiou essa metodologia. E essa metodologia está sendo elogiada por quê? Porque o julgamento é feito não só com quantidade, mas com qualidade. Ou seja, havendo uma gestão eficiente, e eu acho que o grande problema no judiciário hoje é a gestão, e esse meu algoritmo ele trabalha com a questão da gestão do acervo de processos, uma gestão bem organizada, bem gerenciada, com certeza nós conseguimos. Qualquer gabinete, esse era o gabinete que tinha mais processos de todos os tribunais do país, tinha 42 mil processos. Esse gabinete sozinho tinha mais processos que muitos tribunais de justiça de estados, sozinho, só esse gabinete. Então é possível mostrar que com esse algoritmo e por meio de gestão e organização é possível superar não só a distribuição de processos, mas o estoque passivo de processos. E com isso você ter uma quantidade maior de julgados com qualidade. Mas não só quantidade, mas também qualidade nos seus julgados. Você pode tanto ver que o nosso índice de reforma pelos tribunais superiores foi inferior a 2%. Ou seja, um índice quase 98% das nossas decisões não foram reformadas. E, inclusive, os próprios advogados, né, elogiar a própria ordem
o Conselho Federal da Ordem dos Advogados elogiou esse algoritmo que nós criamos e adotamos aqui no tribunal. O TRF1, o TRF1, doutor, é o maior tribunal dos tribunais regionais federais, né? Ele é o maior tribunal do país. Ele abarca 13 unidades da federação, ou seja, 12 estados, mais o Distrito Federal, 13 unidades da federação, e fora isso, ele é o Foro Nacional da União, ou seja, se uma pessoa que mora aí no Paraná, ele tem opção, ele pode ajuizar a ação dele aí, como pode ajuizar aqui em Brasília. Se a pessoa do Paraná ajuiza a ação aqui em Brasília, que ele tem opção, que ele pode ajuizar no domicílio dele, que é no Paraná, ou se ele tiver uma causa contra a União, ele pode ajuizar aqui em Brasília. Se ele ajuizar em Brasília, o recurso vai ser para o TRF1, aqui em Brasília. Embora a causa seja do estado do Paraná e o Paraná não esteja na jurisdição do TRF1, o TRF1 é que vai julgar esse recurso. Então, o TRF1, além das 13 unidades da federação, ele também é o Foro Nacional da União, ou seja, qualquer pessoa, sindicato, que queira ajuizar uma ação contra a União, ele pode ajuizar fora do estado de origem dele, ou da jurisdição dele, ou seja, no Paraná, que seria o TRF da 4ª região, ele pode vir ajuizar a ação dele aqui em Brasília. Se ele ajuizar aqui em Brasília, não vai ser o TRF da 4ª região que vai julgar a ação de um caso envolvendo o Paraná, vai ser o TRF da 1ª região. Então, por isso, o TRF1 é o maior tribunal é o maior tribunal de apelação, o maior corte de apelação de julgamento, acho que não só do Brasil, mas quiçá do mundo. Doutor, já estamos chegando aqui no momento final da nossa entrevista. Agora, dentro desse processo todo, qual foi o momento mais difícil e o momento mais gratificante para o senhor? O mais difícil, com certeza, foi quando eu peguei esse acervo de 48, o impacto de quando eu peguei esse acervo gigantesco, né? E quando eu cheguei e fizemos a reunião aqui com os servidores, e ninguém acreditava que ia acontecer isso. Tinha muitos servidores que já eram antigos aqui no tribunal, já trabalhavam aqui no tribunal mais de 20, 30 anos, que falavam que seria impossível a gente conseguir alcançar esse feito. Então, o primeiro impacto, o momento mais difícil, com certeza, foi esse momento inicial. Esse momento inicial. E o momento mais gratificante foi o final de outubro do ano passado, quando nós conseguimos zerar e conseguimos mostrar que era possível, sim, zerar um acervo gigantesco desse. Mas, para zerar isso, nós precisávamos de quê? Precisávamos de gestão e organização, nada mais do que isso. Por isso que o judiciário hoje, com a força de trabalho que nós temos, nós conseguimos, é possível zerar qualquer gabinete, qualquer trabalho. Não é necessário que a gente fique constantemente aumentando tribunais, criando os novos tribunais, aumentando o número de servidores. Com o que se tem, é possível trabalhar e se zerar, desde que se tenha organização e gestão de acervo. Doutor, eu deixo então o espaço aberto aqui, de repente, para algum questionamento que eu deixei de fazer, mas que o senhor julgue ser relevante, a gente colocar nessa entrevista. Eu acho que o pensamento final disso seria: com gestão e organização, é possível, e com o que se tem, é possível zerar qualquer acervo. Por quê? O que é eficiência judicial? A eficiência é maximizar o resultado com o menor custo possível. E como é que seria o menor custo possível? É você não criando, é você não inflando, não inchando o judiciário com mais servidores ou com mais tribunais, ou seja, você com aquilo que você tem, você conseguir zerar um acervo. E como é que você faz isso? Com gestão e com organização. Com gestão e organização é possível que se zere qualquer acervo. E o que a gente quer, e talvez o podcast, a Gazeta possa ajudar, é a gente replicar isso, porque a gente replicando isso, nós podemos levar isso ao conhecimento de outros tribunais, de outros juízes que tenham interesse nesse nosso método de trabalho. Porque esse método de trabalho meu, esse algoritmo meu, é um algoritmo muito simples. Foi feito basicamente com o quê? Com a tabela Excel e com uma nuvem de compartilhar a tabela Excel com os outros servidores. Então, você precisa só disso. E essa ferramenta,
qualquer pessoa, está acessível a qualquer tribunal, a qualquer vara, por mais distante que esteja na Amazônia, num lugar de difícil acesso, você pode ter acesso lá a uma nuvem de compartilhamento de informações e uma tabela Excel. Com isso, é possível, e uma gestão do acervo e organização, é possível você zerar qualquer acervo. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar é: com gestão e organização, é possível, e com a força de trabalho que se tem hoje no judiciário, é possível zerar qualquer acervo. E eu acho que a imprensa, fomentando esse nosso trabalho, pode levar essa ideia a outros juízes e outros tribunais que possam querer adotar e replicar esse modelo, que eu acho que é um modelo de gestão que mostrou pelos resultados que funcionou. Doutor, mais uma vez eu quero agradecer por senhor ter disponibilizado o seu tempo para conversar com a Gazeta do Paraná e deixar nosso espaço aqui sempre aberto, doutor. Aliás, agora eu estou lembrando aqui, tem um colega seu, o doutor Roberto Veloso, aí do TRF1, inclusive ele escreve semanalmente aqui para a Gazeta do Paraná. E quando o senhor quiser escrever algum artigo de opinião, também estamos aqui sempre à disposição, doutor. Muito obrigado, sim, Luiz. Um convite está aceito. Vou preparar um artigo, acho que um artigo sobre essa questão da metodologia, né? Essa metodologia que eu empreguei, esse algoritmo que eu criei. Prepararei, prepararei e encaminharei aí para que vocês divulguem esse artigo meu, sim, que eu acho que toda forma, não só podcast, mas também por meio da imprensa escrita, né, a imprensa, os meios digitais hoje também, eu acho que seria uma forma que ajudaríamos a divulgar esse nosso algoritmo e essa nossa metodologia para outros tribunais e outras varas que tenham interesse. O convite está aceito, Luiz. Muito obrigado, Luiz. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição da Gazeta. Doutor, mais uma vez, obrigado e até, de repente, uma próxima entrevista.